dia, meus amados, a paz do Senhor. Nós vamos nesse momento iniciar a nossa escola bíblica dominical. Quero convidar os irmãos para fazermos uma oração, suplicando a bênção do Senhor para que o ensino desta manhã possa preencher um pouco das nossas necessidades espirituais mediante a exposição de Sua palavra. Soberano Deus, nosso Pai querido e maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta manhã para compartilharmos, Senhor, a Tua palavra com o Teu povo. Nossa oração é que o Senhor nos conceda, ó Deus, entendimento e sabedoria, para que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer iluminação ao nosso ser. Assim, meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nossa lição de hoje é a lição de número 8. Nós temos como assunto edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nosso textual: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, Mateus 7, 24 e 27 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nossa introdução: no meio da reconciliação efetivada na cruz, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estudamos na lição passada sobre a ação de Deus em destruir a parede de separação, destruir o muro. Fala de algo que havia sido edificado para se constituir uma espécie de obstáculo de separação entre judeus e gentios. Assim, aquele antigo templo mostrava esta divisão, essa exclusividade do povo judeu. Prosseguindo aqui agora no argumento a respeito de tudo que Cristo fez e da forma como Ele constituiu dos dois povos um só povo, uma só nação ou família, como nós vamos ver aqui, porque o autor da revista ele pega aqui a figura da igreja como um edifício, mas aqui no capítulo 2 de Efésios, elementos e símbolos muito mais abundantes do que só esse do edifício, né?
que o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 18, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora aqui Paulo diz que por tudo que Cristo fez, removendo as paredes de separação, ele em primeiro lugar nos constitui como uma nação para Deus. Somos um só povo, uma nação para Deus. Aqui é o que diz o versículo 19. Antes nós éramos estrangeiros e forasteiros, excluídos, tratados como estranhos à comunidade de Israel, que era considerada a nação escolhida por Deus. Agora, nós somos a nação eleita por Deus, constituída de judeus e gentios. Somos um novo povo. Somos um novo povo. Antes ele já tinha dito que nós somos uma nova humanidade, pois a palavra diz que de ambos ele fez um só homem, tirando a parede de separação. Quando ele diz fez um só homem, ele está falando de uma nova humanidade. Ele usa essa expressão para falar que somos uma nova humanidade. Agora ele afirma que nós somos uma nação escolhida por Deus. Não mais a nação de Israel tem essa exclusividade de ser a nação escolhida por Deus. Agora a nação escolhida por Deus é a igreja. E ele prossegue e diz assim: nós somos também da família de Deus, que é outra expressão riquíssima a respeito da nossa relação com Deus, concedida a nós através da obra reconciliadora de Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus por conta de nossos pecados, agora nos fizemos participantes da família de Deus. Somos família de Deus. Somos filhos de Deus. Cristo, dentro desta relação aqui de família, ele sempre se destaca na primazia de tudo, em toda esta relação que a gente tem com Deus. Se somos comparados como uma nação, Cristo é o cabeça desta nação, ele é o principado desta nação, ele é o Messias, o Rei exaltado para reinar sobre o seu povo. Se a igreja é comparada como um edifício, ele é a pedra fundamental, como um corpo, ele é a cabeça. E como família, Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Assim diz as Escrituras. Ele é o filho mais velho. Ele é aquele a quem a porção maior lhe pertence, por conta de ser o primogênito entre muitos irmãos. Assim as Escrituras nos colocam dentro desta relação com Deus, usando todos esses símbolos e figuras que são riquíssimos de significado para nós, como povo de Deus. Porque uma das coisas que nos deixa profundamente confortáveis, que nos traz um sentimento de confiança muito grande, é pensar na nossa condição diante de Deus como sendo partes de sua família. Somos família de Deus. Muita gente gosta de outras figuras, e muita gente gosta da figura da igreja como um exército, a igreja como um exército, a igreja num campo de batalha, mas a figura que mais nos traz esse sentimento de serenidade, de tranquilidade no coração, não é a figura de Deus nos conduzindo como um general, dentro do campo de batalha. É a figura de um pai, provedor, cuidadoso, atencioso. Então aqui também, dentro desse privilégio que Paulo nos concede, diz que agora nós somos da família de Deus. Deus nos uniu em uma só família. E essa ligação familiar é uma ligação que não depende do sujeito que faz parte da família, depende daquele que gerou os filhos para fazer parte dessa família. De sorte que essa ligação é uma ligação natural. É algo que procede dessa questão de sermos consanguíneos, termos o mesmo sangue, isso no aspecto natural. No aspecto espiritual, toda essa
todo esse conflito, todo esse sentimento de superioridade dos judeus cai por terra diante dessa afirmação de Paulo. Agora nós somos a família de Deus. E numa família todos são iguais. Todos desfrutam do mesmo espaço e das mesmas provisões que o pai de família oferece para toda a família. Então, esta é uma nova condição maravilhosa, porque se antes nós não éramos chamados povo de Deus, agora nós somos filhos do Altíssimo, né? Essa afirmação grandiosa. Então, aqui antes de tratarmos deste assunto da igreja como um edifício, eu não poderia deixar de ver esses dois aspectos importantes, que também falam da nossa condição diante de Deus. A igreja como uma nação escolhida, né? A igreja como uma nova humanidade, a igreja como uma nação escolhida, e a igreja também como família de Deus, né? A igreja nessa condição de família de Deus. E agora, por fim, o apóstolo Paulo apresenta a igreja como um edifício que está sendo edificado. O que é interessante aqui é que a gente tem que perceber que esse edifício está em processo de edificação. E isso é muito confortante para nós, porque nós percebemos tantas imperfeições, né, tanto na estrutura da igreja como um todo, quanto na nossa vida individual, na nossa vida pessoal. Mas o que nos traz conforto é saber que nós estamos em um processo de construção, né? Nós não somos uma obra que foi concluída, já acabada. A Bíblia sempre apresenta a igreja nesse processo de construção. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo santificados, nós estamos neste processo, né, de estarmos sendo transformados de glória em glória, como diz as Escrituras. Então nós estamos num processo. A igreja, os santos estão num processo de edificação. Então, dentro desse processo de edificação, acontece alguns transtornos, algumas situações que são muitas vezes situações que podem nos levar a nos sentir profundamente desanimados por vermos tantas áreas da nossa vida como uma obra inacabada. Mas as Escrituras dizem claramente que o Deus que começou a boa obra também é poderoso para terminar até o dia de Cristo. Porque esta obra só termina no dia que Jesus, né, vier arrebatar o seu povo, a sua igreja. E aí o corruptível será revestido da incorruptibilidade. E aí esse corpo sujeito à corrupção do pecado, sujeito a tudo isso, estará liberto, e aí a obra estará completa. Por enquanto nós estamos em obras. E quando você chega num ambiente que está em obras, você tem esses transtornos, né? Então nós somos um ambiente em obras, a igreja está em obras, a minha vida está em obras, a sua vida está neste processo de construção. Isso é muito interessante, a gente começar essa meditação dentro desta percepção, desta realidade de estarmos, né, em obra, de estarmos sendo aqui trabalhados por Deus constantemente. O nosso primeiro ponto é um edifício espiritual, O santuário judeu. A gente começa aqui meditando sobre como Deus escolheu habitar no meio do povo de Israel através de um santuário. Primeiro através de um tabernáculo, depois do templo edificado, né? Então Deus fez essa escolha de habitar com o seu povo. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado.
O escritor aos Hebreus diz que enquanto está de pé o antigo santuário, o acesso a Deus está impedido. Porque pela lei do templo, pela lei da liturgia do culto, os gentios continuariam de fora. Então o escritor aos Hebreus diz que foi necessário, né, a desconstrução daquele templo para a construção de um novo templo. Logicamente que isso não aconteceu literalmente, né? Quando o novo templo é edificado para Deus, o templo em Jerusalém continuava de pé ainda, mas diante de Deus aquele templo foi desconstruído, né? Desconstruído. O próprio Jesus falou isso dentro de uma visão espiritual, dizendo que o templo seria destruído e em 3 dias ele edificaria outro. E ele estava falando de sua ressurreição. Com a ressurreição de Cristo e a obra da redenção completa, uma nova forma de habitação de Deus se levanta nesta terra, que é a igreja. O templo antigo é destruído dentro desse significado espiritual, desta percepção espiritual diante de Deus. Ele perde seu significado e perde a razão de ser diante de Deus. Sua existência já não é mais justificada, já que agora uma nova forma, né, de Deus habitar com os homens se faz presente. E a própria forma da habitação de Deus no meio do povo de Israel passou por diversas desconstruções, né? Nem sempre foi algo, né, que teve a sua continuidade. Desde o momento que Deus escolheu habitar com o povo, veio passando por diversas situações, né, de desconstrução. Esta é a grande verdade. Nós temos Deus, quando criou o homem, né, o Éden era uma espécie de santuário na terra, e a palavra diz que Deus visitava, né, o homem na viração do dia. Então aquele santuário é um lugar de visitação. Deus visitava o homem, né? Havia um ambiente onde Deus tinha essa liberdade de ter essa comunhão com o homem. Após a queda, Deus continua visitando os homens, né? Visitando os homens, aparecendo aos patriarcas, né? Em ocasiões as mais diversas. Nós vamos ver isso no Gênesis. O Senhor se manifestando a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Antes deles, Deus se manifestou a Noé, falou com esses homens, os visitava, né? Os visitava pessoalmente. Quando nós chegamos na história do povo de Israel, né, Deus andou com eles no deserto. Quando Deus tirou Israel do Egito, o Senhor andou com eles pelo deserto por 40 anos. Deus caminhou. Deus agora não só estava visitando, Deus caminhava com o povo na terra. Deus caminhava com o povo na terra. E Deus fez isso de uma forma que ele também, à semelhança dos filhos de Israel, passou a habitar numa tenda que montava e se desmontava cada vez que o acampamento era montado, né? Deus escolheu o tipo de habitação semelhante ao do povo no deserto e caminhou com eles por 40 anos. Deus caminhou com eles. Quando ele se estabelece na terra, Deus passou a habitar no meio deles, né? O tabernáculo fora levantado e Deus passou um tempo habitando com eles naquela estrutura, né, do tabernáculo. E isso se estende até os dias em que a arca é tomada pelos filisteus. Quando a arca é tomada pelos filisteus, né, uma das noras de Eli, uma delas, que dá à luz a um filho, ela fala ela diz uma declaração de algo que aconteceu naqueles dias. Ela colocou o nome do menino Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E na verdade, a glória de Deus foi-se do tabernáculo e não voltou mais para lá. Porque desde que a arca foi tomada, nunca mais ela voltou para dentro do tabernáculo. Mesmo quando ela foi trazida para dentro do território de Israel, ela ficou nos mais diversos lugares. Ficou em Kiriat Jearim por muitos anos. E só nos dias de Davi, que Davi traz para Jerusalém, mas não para o tabernáculo.
coloca a arca numa tenda construída por ele. E só é tirada daquela tenda para ser levada para dentro do templo de Salomão, aonde novamente a glória de Deus vem habitar naquele templo construído por Salomão. Então o tabernáculo também deixou, de ter significado desde aquele momento que a arca foi tirada de dentro dele, mas ele continuou de pé. O tabernáculo continuou de pé, só que a arca não estava mais lá. Então nós temos agora o templo de Salomão, onde a glória de Deus desceu e Deus se manifestou, e com um sentimento de amor tão grande, naquele momento em que aquela casa é edificada, Deus disse: eu farei habitar o meu nome nesta casa, e esta casa é a minha casa, que eu vou habitar no meio de vocês. E isso durou até o cativeiro. Quando chegamos no cativeiro babilônico, Ezequiel tem uma visão. Deus lhe mostra quando a glória de Deus se levanta do templo e vai embora. Mais uma vez Deus está se retirando do templo, daquele lugar, que fora considerado o lugar da presença de Deus. E Deus se retirou, daquele templo. Daí nós vemos agora Deus se manifestando na terra através de Jesus. E aí nós temos aqui, através de Cristo, uma nova edificação. Por isso que quando Jesus estava aqui, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós trazemos aqui essa maneira como Deus escolheu habitar com a humanidade desde o começo, desde o início. E chegamos aqui, nessa ocasião em que o apóstolo Paulo afirma que agora Deus está edificando, uma morada para si, uma morada para si. Então o santuário judeu deixou de ter a sua importância, o seu significado desde o momento em que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Aquele lugar perdeu todo o seu significado espiritual, porque agora está se levantando, um novo santuário para Deus. Agora não mais Deus habita no santuário, num lugar físico, simplesmente num espaço limitado. Agora Deus escolheu habitar na vida das pessoas. Você vai ver que Deus vem estreitando esta relação, desde o Éden, Deus vem estreitando, se aproximando cada vez mais, e hoje nós temos a consciência que Deus habita em nós, não mais conosco. No santuário Deus habitava com o povo, agora na igreja Deus habita na igreja, em nós. A relação é mais profunda, é mais íntima, Deus habita em nós, não conosco. O próprio Jesus disse assim: o Espírito Santo que habita convosco estará em vós. Quer dizer, aquela presença de Deus com o povo de Deus se transforma agora na presença de Deus, na vida do povo de Deus. É Deus habitando em nós. Nós nos tornamos esse santuário. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Essa é a realidade atual, a realidade inaugurada por Cristo através da igreja. Somos a habitação de Deus. Quando nos reunimos aqui como igreja, somos o corpo de Cristo, e Cristo está habitando em nós, a igreja. Quando todos nós, os crentes, saímos desse templo, Deus não fica aqui com a sua presença. Este lugar não é o lugar onde a presença de Deus fica confinada. Deus habita conosco e caminha conosco. Daí a responsabilidade que nós temos de viver uma vida de santidade. Porque aonde nós formos, Deus vai. O que dizemos, dizemos com a presença de Deus em nós. O que fazemos, fazemos com a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz que a gente não deve se envolver com a prostituição, porque isso seria pegar
o santuário de Deus e profaná-lo, né? Era algo que o apóstolo Paulo compara como se introduzisse alguma coisa imunda no templo em Jerusalém nos dias em que Deus escolheu aquela casa para ser a sua habitação, né? Como se alguém entrasse com uma coisa imunda, com um ídolo, com um animal imundo para sacrificar sobre o altar. Então agora as implicações com relação ao nosso corpo são as mesmas, né, de uma profanação que um judeu fizesse no templo. A gente precisa levar a sério esta realidade. Não é um privilégio sermos templo de Deus, mas é também responsabilidade. Somos templo de Deus. Deus nos fez sua habitação na terra. Deus habita em nós, não só conosco, mas habita em nós. Onde está um crente sincero, um crente verdadeiro, ali Deus está presente. Você é o endereço de Deus agora, né? Você é o endereço de Deus. E a palavra diz que todos nós somos pedras vivas desse edifício, né? Porque quando se pensa no edifício, pensa numa estrutura inanimada, numa estrutura sem vida, né? Mas aqui nessa realidade somos um edifício edificado com pedras vivas, né? Pedras vivas. Essas pedras vivas significa que nós temos vontades, nós temos anseios, nós temos aspirações, e é preciso que a gente submeta todas essas vontades, aspirações e desejos à vontade de Deus, para sermos uma pedra bem lapidada e bem organizada para se encaixarmos nessa edificação. Quantas pedras não são difíceis de serem lapidadas? Às vezes Deus tem um cantinho, uma brecha, um lugar apropriado para colocar muitas vidas, mas algumas pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a lapidação de Deus, de aceitar essa ação de Deus em nos preparar como pedras vivas para nos encaixar na sua edificação. Precisamos nos ajustar, né? As pedras devem estar bem ajustadas. Quando o edificador edifica, ele leva em consideração essa questão de que as pedras se ajustem, né? Ele vê características de cada pedra e as coloca de uma tal forma que elas possam se ajustar. Na nossa edificação atual, com a indústria e com toda facilidade, as pedras de edificação são blocos feitos sob medida. Cada um deles tem a mesma medida, a mesma dimensão, né? Então as pessoas não têm dificuldade de fazer uma edificação, porque aqueles blocos foram feitos, cada um deles tendo as mesmas medidas, né? Nós somos pedras vivas e precisamos entender que Deus está olhando, né, nossas características e procurando um lugar especial para colocar a gente dentro desta edificação. E é preciso que a gente seja maleável a essa modelagem divina em nós, para nos tornarmos partes dessa edificação especial, para que Deus tenha a sua habitação na terra, né, como nos diz as Escrituras. A pedra angular. Dentro de uma edificação, existia aquela pedra, né, que ficava na esquina, que era a pedra que fazia a ligação entre todo o edifício. E aqui nós vamos ver quem é esta pedra quando a igreja é comparada a um edifício. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações do local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, né? Uma pedra grande que tinha como finalidade ser a pedra de sustentação de todo o edifício que seria edificado, né, sobre esta pedra. Todas as outras pedras estariam ligadas a esta pedra principal de sustentação
Jesus compara a sua igreja como um edifício, dizendo que edificaria a sua igreja, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele se compara com esta pedra principal, né? Cristo é a pedra principal de esquina. Já no Antigo Testamento, já se falava dessa pedra principal que foi escolhida por Deus, né? Não pelos homens. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos, a pedra principal. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. O salmista já havia profetizado a respeito do Messias que ele seria rejeitado, né? E aí ele profetiza dessa forma, que a pedra que seria rejeitada seria colocada como uma pedra de esquina, a principal pedra de edificação dentro do santuário de Deus. Os homens rejeitaram a pedra, né? A rejeição de Cristo é o cumprimento desta profecia. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como cabeça de esquina. Os homens rejeitam e Deus coloca a pedra como cabeça de esquina. Os apóstolos usaram a respeito da rejeição de Jesus como Messias pelos judeus, né? Vocês, os edificadores, rejeitaram, né, a pedra que é Cristo. Eles tiveram o privilégio de receber da parte de Deus, né, essa tão grande e maravilhosa dádiva de ter Cristo como uma pedra que lhes foi dada. Eles olharam para a pedra e a lançaram fora, né? E a lançaram fora, quando aquela pedra foi a pedra escolhida para ser o fundamento da do lugar de habitação de Deus nesta terra. Então, Cristo é o fundamento, né, o alicerce de sustentação de nossas vidas. E nós estamos num processo de edificação e é preciso que sejamos construtores inteligentes, né? Construtores inteligentes, diligentes e sábios, né? Jesus diz que o construtor sábio, ele cava bem fundo até encontrar a rocha. Quantos crentes estão construindo suas vidas de forma superficial, ou usando material inapropriado, que não tem sustentação? E entender que a vida cristã precisa ser aprofundada para que a gente possa ter verdadeiramente estabilidade diante das dificuldades que estão reservadas para a nossa caminhada aqui nesta terra. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro, aquele que é designado a fazer algo, né, ser enviado por alguém para agir em nome de alguém. O apóstolo era alguém não só que levava um recado, uma mensagem qualquer, mas era alguém que tinha a responsabilidade de representar ou falar em nome de alguém, ou falar como se aquela pessoa que o enviou estivesse ali falando. Essa é a figura do apóstolo, né? O enviado. Leva consigo o peso do nome daquele que o enviou. Leva consigo essa autenticidade de representar alguém. Assim era o apóstolo. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado o Salvador do mundo, né? O Salvador do mundo. Nos evangelhos, Marcos, Lucas usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo.
capítulo 15, versículos 8 e 9 de 1 Coríntios, e Romanos 1 e 1. Confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. A mensagem de Cristo é o fundamento. Jesus deu 12 homens para que eles convivessem com eles de forma muito intensa. O tempo foi pouco, mas a convivência foi intensa. Foram pouco mais de 3 anos, mas dia e noite com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus milagres, conhecendo suas reações, né? E estando com ele em todo o tempo, como ele diz, "Vocês é quem tem permanecido comigo nas minhas aflições." Então eles tiveram uma experiência profunda, né, com o ministério de Jesus. Eles foram testemunhas da ressurreição. Eles foram os homens que vivenciaram, né, as coisas mais especiais, né, e íntimas com Cristo. Coisas que outros não viram, eles viram. Experiência que outros não presenciaram, eles presenciaram. Quanto a isso, o critério para se ser apóstolo, segundo os próprios apóstolos, quando foram escolher entre eles um apóstolo para substituir Judas, um discípulo para substituir Judas como apóstolo, era que os escolhidos preenchessem essa experiência durante 3 anos, serem testemunha da ressurreição de Cristo, né, e ter qualificações, além de outras mais, com certeza, ligadas à questão ética e moral, mas especialmente eles tinham que ter tido essa experiência de ter andado com Cristo e de ser testemunhas da ressurreição. E isso os 12 tiveram muito bem. Só Judas teve a infelicidade de não vivenciar a última experiência, que é a experiência da ressurreição, né? Porque foi o traidor e se enforcou, né, depois que traiu Jesus. Então todos os outros foram testemunhas de tudo que Jesus ensinou e fez, e também testemunhas da ressurreição, né, da ressurreição. Sofreu tanto no seu apostolado, porque alguns, né, usavam tantas coisas para tentar negar o seu apostolado, que ele recebeu diretamente de Cristo após ressurreto. Nunca conheceu Cristo segundo a carne, como ele mesmo afirma. Não foi discípulo de Jesus antes, não presenciou os milagres de Jesus, não ouviu os seus ensinos que ele tanto deu às multidões, mas se tornou apóstolo após a ressurreição. Ele disse: alguns se orgulham de conhecer Cristo segundo a carne, mas agora já não o conhecemos desse jeito. O que importa é que Cristo chamou diretamente. Seu apostolado foi um chamado direto da parte de Cristo. Cristo chamou para o exercício, né, do apostolado. E então ele teve muita dificuldade, era muito perseguido, porque alguns argumentavam tantas vezes, usando muitas vezes até esses requisitos que os outros apóstolos tinham, que ele não tinha, que era ter sido discípulo de Jesus, ter andado com Cristo. Contudo, o que vai se desenrolar na história é que o apóstolo Paulo é um apóstolo escolhido por Deus de uma forma muito especial e se tornou o maior responsável pelas doutrinas do cristianismo. Os fundamentos da fé cristã é mais compreensível nos ensinamentos do apóstolo Paulo. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa associar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado
o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É o que Deus trouxe de revelação para nós com relação aos ensinos para a igreja. Eles foram definitivos e concluídos, na revelação dada aos apóstolos. Aquilo que nós temos como canon do Novo Testamento é a revelação definitiva de Deus para a sua igreja e para o seu povo. É claro que ao longo da história muitas pessoas eles surgiram como quem recebendo alguma revelação nova da parte de Deus, e alguns colocam paralelamente à Bíblia algumas revelações, alguns escritos, como se tivesse a mesma autoridade das Escrituras, quando nós sabemos que as Escrituras é a palavra de Deus, é a fonte de autoridade maior com relação à nossa fé, com relação à nossa conduta de fé. Então nós temos nos ensinos dos apóstolos, nas cartas que foram escritas, o conteúdo necessário para a gente ter a nossa base de fé, de conduta cristã. E a gente sabe que ao longo da história, quantos não surgiram como se estivesse recebendo uma iluminação, uma revelação, algo novo da parte de Deus. E uma das coisas muito claras nos ensinos do apóstolo Paulo é que ele se preocupou em alinhar toda a sua mensagem à mensagem dos 12, dos apóstolos. Essa era a sua preocupação. Não que ele tivesse qualquer dúvida com relação à sua chamada, não que ele tivesse alguma crise de identidade. Ele diz aos Gálatas, eu subi a Jerusalém para expor o evangelho que prego, para que eu não pudesse ter corrido em vão. O que ele quer dizer? Ele queria exatamente alinhar todo o seu ensino ao ensino dos demais apóstolos que estiveram com Cristo, que receberam de Jesus a autoridade, de conduzir a igreja, nos ensinos que ele mesmo havia ensinado aos 12. Então o apóstolo Paulo também tem esta preocupação, não simplesmente se tornar alguém inseguro quanto à sua mensagem pregada. Ele defendeu diante dos apóstolos que Deus o havia enviado aos gentios, que os gentios não deviam se circuncidar. O evangelho que Cristo entregou para ele foi levado à discussão, e o Espírito Santo, levando a igreja a uma unidade, fez com que aquela mensagem dos apóstolos fosse uma só, não tivesse qualquer conflito, e eles chegaram ao entendimento, e aí Paulo se sente muito mais agora livre de qualquer dificuldade quanto ao conteúdo da sua mensagem. E aqui, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz assim: alicerçado sobre o fundamento dos apóstolos, porque não há qualquer conflito entre a mensagem dele, a mensagem de Pedro, a mensagem de Tiago, a mensagem dos demais apóstolos. É uma mensagem só, que Jesus entregou a eles e que o Espírito Santo estava usando para edificar a sua igreja no mundo. Então, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, são os ensinamentos de Cristo agora repassados pelos apóstolos, de uma forma bem minuciosa, para que a gente pudesse entender a vontade de Cristo para a sua igreja através dos ensinos apostólicos. Então, os apóstolos são aqueles que lançam o fundamento, que é Cristo. O apóstolo Paulo chega aos Coríntios e diz assim: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e veja como cada um edifica sobre ele. O apóstolo Paulo está avisando que todos nós individualmente somos responsáveis por estarmos edificando, e a gente tem que ver que tipo de material estamos usando para que não trabalhemos em vão, porque Paulo fala que alguns usam materiais que não subsistem ao fogo, e aí terão as suas obras e seus esforços totalmente inutilizados por conta da atitude muitas vezes desleixada com que constrói sobre um fundamento tão grandioso que é Cristo. Quando você olha para o fundamento de uma construção, você define o tipo de
edifício que será construído sobre ele. Quando você vê aqueles grandes maquinários penetrando a terra para lançar fundamento, você imagina só que será edificado um grande edifício sobre aquele fundamento. Quando você vê pessoas enfiando uma estaca no chão, você logo vai ver que aquilo é para uma construção de uma barraca. Mas Cristo é um grande fundamento, é um fundamento grandioso. Esse templo é um templo grandioso, né? É um templo grandioso e que a gente precisa utilizar o que há de mais excelente nessa construção para que o Senhor seja edificado. A gente deve construir com ouro, com prata, com coisas preciosas. Aquilo que o apóstolo Paulo descreve, ele está descrevendo que nessa construção nós devemos usar as coisas mais excelentes para edificarmos a igreja, para sermos edificadores, né, nessa construção e podermos fazer com que a nossa obra subsista diante do teste divino e ela não seja queimada, ela não seja destruída de forma alguma. Então que a gente permaneça firme naquilo que os apóstolos têm nos ensinado. É preciso que a gente tenha cuidado. Há tantas pessoas hoje que estão abandonando a Bíblia, estão abraçando a verdade de uma experiência pessoal, né? As pessoas elas estão definindo Deus de acordo com seus próprios anseios, e nisso, sem que elas percebam, elas estão construindo um ídolo psicológico, um ídolo construído dentro da sua imaginação, porque muitas vezes a própria definição que algumas pessoas têm de Deus nem nada coincide com a verdade das Escrituras. Abandonaram os fundamentos da doutrina, do caráter divino, dos seus atributos, né? E abraçaram a revelação mística de Deus, né? Deus, dentro dessa definição mística, a teologia se resume ao misticismo e não à verdade sólida das Escrituras, né? As pessoas tendem a falar, eu já vi tanta gente, pessoas que se dizem convertidas, famosas, dizem, olha, eu sinto Deus desse jeito, e Deus é assim, como se Deus pudesse ser lapidado de acordo com as preferências humanas, de acordo com a imaginação humana, e as pessoas estão errando muito, porque nós devemos submeter as nossas ideias, os nossos pensamentos à revelação de Deus na sua palavra. Deus falou de si mesmo, e o que a gente precisa saber de alguém é ouvir o que ele fala de si mesmo, né? Principalmente quando esta pessoa é uma fiel testemunha, né? Quando ele testifica de forma fiel. Então Deus falou de si mesmo, Deus nos diz a respeito dele o que ele é na sua palavra. E todas as outras formas de experiências com Deus e de revelações pessoais têm que estar submetida à revelação das Escrituras. A revelação pessoal, a experiência pessoal é válida, ela é muito válida, ela nos auxilia no conhecimento de Deus, porque Deus tem, na verdade, um trato pessoal conosco. Mas algumas pessoas têm sido levadas apenas por esta percepção da experiência pessoal, né? Eu sinto Deus, Deus me falou, e parece que Deus já não fala mais através das Escrituras, fala só dentro dele, e esse é um cenário perfeito para a obra do engano do inimigo, quando nós abandonamos as Escrituras e passamos a sempre ouvir Deus desta maneira, dessa forma. Deus fala ao coração, fala. Deus se revela, Deus fala em visões, fala. Mas toda essa experiência pessoal tem que ser submetida à verdade das Sagradas Escrituras. Por isso que a gente vê tanta coisa estranha nos nossos dias, né? Tanta coisa estranha em nome de Deus, né? Tantas coisas estranhas, como se Deus estivesse presente numa coisa. E aí a gente olha muitas vezes o aspecto ético, moral, o aspecto de santificação, totalmente abandonado, deixado de lado, como se Deus estivesse se manifestando dentro de um ambiente que não leva em consideração as próprias exigências divinas para vermos o Senhor. Pois as Escrituras diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, quando não há essa dedicação à doutrina,
né? A doutrina apostólica, a doutrina bíblica, né? O inimigo tem, de fato, um cenário perfeito para a obra do engano. Então, que a gente se preocupe sempre, né, em ter a nossa experiência avaliada pelo critério máximo da palavra divina, porque a palavra é o critério da verdade, é a regra para nós avaliarmos tudo mais que a gente tem de manifestações sobrenaturais e espirituais. O testemunho dos profetas, a palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que há compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo mostra aqui aqueles que tinham mais responsabilidade de conduzir a igreja no ensino, né? Apóstolos e profetas, os homens da palavra, aqueles que tinham o ministério da palavra, e era nesse ministério da palavra que a igreja precisava se firmar como a igreja de Cristo. Vamos correr, irmãos, porque o tempo é pouco e a gente, né, passa correndo para ver se terminamos a lição em tempo hábil, que é o que a gente deseja, de 1 hora. Edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo compara-se com um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Bem ajustado torna-se tempo santo no Senhor. Essa questão do ajustamento é que possibilita o crescimento. Numa edificação, quando a pedra não se encaixa, isso faz com que a obra emperre. Por quê? Porque ou procura lapidar a pedra, ou procura substituir. E aí há toda essa dificuldade e a edificação ela passa a ser impedida, né? Então, como nós somos pedras vivas, é preciso deixar com que o Espírito Santo nos molde, nos encaixe bem. Tem crentes que têm uma facilidade de um bom ajustamento, e esse ajustamento, muitas vezes, exige de nós a capacidade de renúncia, de tolerância, de sensibilidade, né, de paciência, para poder a gente se ajustar ao outro, né? A gente, às vezes, acha que é os outros que têm que se ajustar a gente. Às vezes a gente chega numa congregação e queremos que todo mundo se ajuste ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ser, né? E nós precisamos entender que Deus permitiu a diversidade, mas não permitiu esse individualismo, né? A diversidade é uma diversidade que deva promover a unidade e não a questão do individualismo. É a individualidade promovendo a unidade, é as adversidades formando essa unidade perfeita, né? Então, que possamos sermos pessoas fáceis de se ajustar, né? Tem gente que tem uma dificuldade de se ajustar, é sempre isolado, é sempre distante, não comunga, não tem comunhão, e às vezes vem à igreja porque a Bíblia diz que tem que se congregar, mas não se congrega de fato, porque na verdade são pessoas isoladas, distantes da comunhão. Elas entram e saem sem ter relacionamento, sem construir intimidade. E se tiver alguma convivência, algo que estreite relacionamentos, algo que aproxime, essas pessoas não gostam de aparecer. Se há ambientes que proporcione intimidades e relações afetivas, às vezes se coloca de fora. E a palavra diz que o edifício tem que estar bem ajustado. Nós precisamos ser pessoas bem ajustadas. Eu não posso vir à igreja apenas com a mentalidade que a igreja é o templo. Não, eu tenho que ir porque Deus disse que eu tenho que me congregar. Se congregar não é vir para a mesma casa.
Se congregar é se relacionar com os santos. Se congregar não é estar só no espaço físico. Se congregar é interagir. Se congregar é ministrar na vida uns dos outros. E quantas pessoas não sabem qual é a verdadeira ideia de estarmos bem ajustados? Não, eu vou para a igreja que a Bíblia diz que eu tenho que me congregar, porque se eu não me congregar está errado, então eu vou me congregar. E se congregar para algumas pessoas é vir ao templo. Eles vêm e vão, né, e não se envolvem, não se comprometem, não há de forma alguma relacionamentos, e aí o congregar dele é vir para o templo apenas. E o congregar nas Escrituras é relacionamentos de comunhão, aonde a gente passa a viver em comunidade. Então que a gente seja esse corpo bem ajustado, porque quanto mais ajustado, mais a gente cresce, né? Quanto mais fácil for o ajustamento, essa junção das pedras vivas, o edifício vai crescendo rapidamente, né? Quando você perde tempo com uma coisa que não se encaixa, você fica ali, meu Deus, e aí a construção para, porque há alguma coisa que não está se encaixando bem. Então que sejamos pedras vivas, fáceis de se ajustar. Deus nos coloque no lugar onde Ele deseja, para que essa edificação possa ter continuidade em nossas vidas. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo, né? Que é exatamente aquilo que permaneceu nessa visão do santuário, é o lugar santíssimo, o lugar da presença divina, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim um crente que se tornou templo santo. Deus, né, tira toda aquela estrutura de separação e deixa só uma, o santuário, o santo dos santos. Quem é o santo dos santos? Dentro desta visão de nós como um edifício para Deus, nós somos este lugar que deve ter essa característica de um lugar santo dos santos, onde Deus pode habitar, viver em nós. É separado do pecado, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim a morada de Deus no Espírito, né? No Espírito. Toda aquela estrutura complexa do templo, ela é desfeita na construção de um novo templo, e só tem um lugar agora, né, que podemos ser para Deus como sua habitação. Deus habita no nosso interior, e é a partir desse nosso interior que o Espírito Santo quer exercer todas as influências, transformando a nossa forma de ser dentro de nossa realidade externa, mas a partir de uma influência interior dentro de nós, né? Nos convencendo, não nos coagindo, né? Nos conduzindo, nos guiando, não se impondo sobre nós, porque a palavra diz que Deus, com o seu Espírito em nós, Ele guia, né? Ele guia, Ele não está coagindo a gente, Ele está guiando, e a gente precisa se submeter às orientações desse Deus que veio habitar em nós, para que se tornasse possível a gente viver a sua vontade, né? Uma das necessidades de Deus habitar em nós é que sozinhos jamais conseguiríamos viver o ideal de vida que Deus propôs para nós. É Deus em nós que possibilita a gente viver aquilo que verdadeiramente precisamos viver para Deus. Então a gente vê Deus sobre nós, Deus por nós na pessoa de Cristo, e Deus em nós na pessoa do Espírito Santo. Não tem como não dar certo. Não tem como não ser, né, algo que seja bem sucedido. Porque é Deus sobre, por e em nós. O Espírito Santo está habitando em nós, morada do Altíssimo, né? Somos morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a palavra morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito.
e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Esse é um mistério maravilhoso, né? Porque uma estrutura daquela, tanto do tabernáculo quanto do templo, precisava ter o seu sentido dentro do Novo Testamento. Era impossível olhar para aquele símbolo todo e simplesmente eles serem destruídos, desmontados e não ter um equivalente, né, do seu tipo dentro do Novo Testamento. Daí os apóstolos entendem, pelo Espírito Santo,